Oi, gente, eu entrei novamente porque a internet estava oscilando muito. Vou ver se agora melhora. Desculpa, desculpa a todos, mas a internet não estava colaborando. Eu achei melhor encerrar e retornar. Então vamos aguardar as pessoas entrarem. Alice, bem-vinda, Terapias Integradas. Isso, Murilo, aqui. Voltamos. Murilo. Obrigada, gente. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela compreensão. Às vezes a internet. Pronto. Eu achei melhor encerrar e voltar, porque estava travando muito, Sim, né? Ai, que perfeito, bom que tudo vocês bem. voltaram. Leia, Samila, bem-vindo. Sossó está aqui com a gente também. Ô, Sossô! Ah, Soane, querida! Gente, sejam todos Gisela, um abraço. bem-vindos. Vamos Gente, por lá. enquanto eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão no chat, tá? Mas eu não vou Uhum. ter condição de dar muita atenção ao chat. E Isso, pode deixar comigo. aquelas que fizeram alguma pergunta e tal, Verônica vai anotar ou reservar as perguntas para que a gente possa responder depois, o quanto que for possível. Isso. Bom? Inclusive, Murilo, eu perguntei aqui a algumas pessoas se elas conheciam sobre constelação. Algumas pessoas disseram que não Adriana, meu conhecem. amor. Já ouviu falar, tá vendo aí prestigiando. Seja bem-vinda, meu Bem-vinda. amor. Isso, Tony também tá com a gente. Tem um Eu já monte vi de Tony, gente já aqui falei. que vem que segue você, que está aqui presente lhe prestigiando. Ótimo. Aldenora, querida, um abraço. Então, Murilo, vamos começar falando um pouquinho Vamos sobre o sim, que é constelação, vamos sim. né? E o nosso tema é constelação familiar e o olhar para a solução. Né? Ok, Então, antes de mais nada, para aquelas pessoas que não conhecem constelação, porque tem algumas pessoas que não conhecem, o que é constelação? pois é. Então, constelação, segundo o alemão Bert Hellinger, que foi quem desenvolveu, ele diz assim, a constelação é um caminho para uma solução. Uhum. Ele, uma pessoa filosófica e muito aberta à percepção de tudo que é, ele, por essa abertura, ele prefere não enquadrar as constelações familiares em algo que possa rotulá-la. Então ele Sim, prefere não dizer que seja uma técnica ou uma abordagem terapêutica ou qualquer coisa nesse sentido. Então ele diz assim, é um sim. caminho para uma solução que Uhum. abrange muitas coisas. Abrange muitas técnicas, abrange muitas abordagens que podem trabalhar em conciliação com a constelação. Né? Sim. Então, o primeiro olhar é esse. Mas como é que se dá esse caminho para uma solução? Bert Isso. Hellinger teve um entendimento, a partir da sua abertura e percepção durante muitos anos, sobre alguns aspectos da vida. Né? Ele teve a oportunidade de observar em algumas situações que ele pôde lidar na própria vida, situações essas de conflito muitas vezes, como na guerra que ele foi militar, ele é um alemão, na guerra ele estava lá, foi prisioneiro de guerra, foi missionário na África do Sul como padre no período do apartheid, e conviveu Sim. com os Zulus nesse período difícil, e ele pôde observar muitas coisas, além do que nesse período dele estar no seminário e se formando para padre, ele passou muito tempo em meditação, Uhum. se abrindo para essa expansão toda. E aí Bert pôde perceber que existiam algumas coisas da vida, alguns aspectos da vida, que ele conseguiu notar e conseguiu registrar, que Uhum. aconteciam. Por exemplo, ele Sim. percebia que os Zulus faziam algumas coisas de bem, de paz, mesmo que essas coisas fossem inadequadas. Né? Ou seja, eles faziam algumas coisas de boa consciência, mesmo que Uhum. fossem coisas consideradas inadequadas, quando Sim. estavam com os seus clãs, ou ligados aos seus clãs, ou que tivesse a ver com o pensamento geral do seu clã. Sim. Em outras oportunidades, essas pessoas faziam coisas que poderiam ser consideradas boas, adequadas, mas que ficavam pesadas, carregadas.
né? Sim. E ele percebeu que essas outras coisas não tinham a ver com as regras dos seus clãs. Então Uhum. ele pôde perceber que existiam duas correntes aí, que seria uma agir de boa consciência e outra agir de má consciência, que Sim. não tem nada a ver com fazer ou ser bem ou mal, Uhum. mas sim Sim. com a sintonia com as regras do grupo do qual cada indivíduo faz parte. E isso Uhum. é estendido a todos nós, seres humanos. Sim. E aí, com muito cuidado, muito estudo, muito aprofundamento, né? Ele também traz para nós que isso é primário de todo ser humano, né? Que Uhum. faz questão da nossa própria sobrevivência. Então nós buscamos estar adequados ou sintonizados com o nosso sistema, com o grupo do qual nós fazemos parte, por uma questão de sobrevivência, Sim. É o tal do certo? pertencimento. Aí a gente chega no pertencimento, tá? Uhum. Isso é Sim. uma mola para o pertencimento, Uhum. tá? Sim. Então o que acontece? Por essas questões e tudo mais, todos nós temos a necessidade de pertencer ao sistema do qual nós fazemos parte. E por Sim. essa necessidade, a gente é leal, né? Uhum. Nós procuramos diversas maneiras de estar vinculado a esse sistema por uma Uhum. questão do pertencimento. Então, todo indivíduo tem direito a pertencer ao seu sistema. Todo indivíduo faz qualquer coisa, mesmo que seja inadequada, por uma questão de pertencimento ao seu sistema. Então, Sim. um exemplo que eu gosto de utilizar muito, né? Quem já me ouviu deve já saber, porque já está batido, porque eu sempre repito, mas eu gosto de repetir esse exemplo, que é, por exemplo, um soldado que faz parte do Uhum. exército e vai para a guerra. Sim. Este soldado, mesmo que seja uma pessoa assim que você diz, poxa, eu conheço aquela pessoa e a índole dele não é a índole de quem vai cometer é, assassinatos ou Uhum. violência de qualquer escala na guerra. Porém, o estar em um sistema, né, existe uma força sistêmica, uma força desse grupo, que faz com que nós, por uma questão de pertencimento a esse grupo, nós procuramos inconscientemente nos adequarmos às Uhum. regras e às normas desse sistema. Sim. Então, muitas vezes aí você vai ver esse soldado que era tido como uma pessoa que não iria participar daquilo e de repente está participando, e aí que a gente vai perceber a questão da boa ou a má consciência. De Uhum. boa consciência. Ele fica Sim. bem porque está de acordo com esse grupo, com esse sistema, né? Sim. Agora Uhum. imagine se esse mesmo soldado, ou outro soldado, pode ser outro que fosse, vai para a guerra, junto com esse exército, e quando chega lá, ele diz, não, eu não vou participar de nada disso. O que é que Uhum. está em risco em primeiro lugar? Sim. As pessoas podem ir respondendo aí no chat também, se alguém tiver Isso. uma Pode ideia, indo pode ir perguntas respondendo. também. O que é que a É. pessoa, o que é que esse soldado que iria com esse grupo, com esse sistema, com esse exército para um campo de batalha e chega lá e ele diz, não, eu não vou participar disso. O que é que ele estaria colocando em risco em primeiro lugar? O que é que O a que que gente pode imaginar? Né? alguém pode responder aí para Murilo? Vamos interagindo. A vida A dele, vida Valquíria Farias Menezes. Minha querida, como vai você? Que bom te ver dele. aqui. Realmente, Valquíria. Segurança do grupo, condenado como desertor, Condenado como desertor, o sentimento de isso, pertencimento, estaria colocando em e risco, seria excluído, Jéssica devia ser falou. excluído, correto. Jéssica, querida, beijão. Ó, Diva, obrigada, Viu? Diva. Então, é uma situação de a pessoa arriscar a própria vida. Isso vem desde Exato. lá dos primórdios, da nossa memória arcaica, né? Uhum. Então, nós somos seres sociais Sim. e precisamos Uhum. dos outros para sobreviver. Nós somos um, um grupo, né,
de uma espécie que é sociável. Existem outros Sim. grupos de animais que também vivem em comunidades. E é necessário que haja uma interação entre os pertencentes, os membros de uma comunidade, de um sistema, para que a vida siga adiante. Né? Sim. Então, todos se envolvem sistemicamente porque tem um propósito maior. A sobrevivência da espécie é Sim. a sobrevivência de todos. Aham. Hoje em dia nós estamos passando por um momento bem interessante, que é esse isolamento social e no qual nós todos nos envolvemos por um propósito, a sobrevivência Exato. da espécie, para que muitos possam sobreviver. Mesmo que a gente Isso. saiba que alguns vão vir a óbito, como muitos já vieram, né? A Sim. gente sabe que quanto mais a gente tiver em sintonia com esse sistema, com essa comunidade, né? Com a humanidade, nós podemos promulgar a vida para seguir adiante. Isso. Então, e essa força é que nos conduz a estarmos em sintonia e tentando fazer o melhor para que muitos mais possam sobreviver. Sim. Tá? Então, por conta disso, essa força do pertencimento, que é uma das leis que Bert Helling pôde trazer para nós. E aí eu vou logo dizendo, por que leis? Por que chamar de leis? Porque é algo que nós não podemos mexer. Tá? É como a Sim. chuva que cai, a gente não tem condição de dizer caia, não caia e tal, porque isso é Isso. algo que vai acontecendo. Tem uma lei, a lei da gravidade. Ainda não conheço nenhum de nós que possa dizer não vou aceitar essa lei da gravidade, porque eu não quero. Sim. Tá? Então as leis que Bert Hellinger conseguiu apresentar para nós são consideradas leis justamente por isso. Porque Então elas está aí o existem pertencimento. independente da minha vontade, não é isso que você está dizendo, né? Exatamente, independente da nossa vontade. Tá? Isso. Não é somente uma teoria que eu posso optar, vou seguir essa teoria, Isso. ou vou seguir aquela, fazer uma escolha. São coisas que acontecem. Então, primeiro, o pertencimento que nós falamos. Né? Aí Isso. vem outra que se diz respeito à ordem. Né? Eu gosto sempre de falar primeiro ordem, para que a gente possa ordenar um pouco o nosso pensamento, pensar o que é ordem, e aí daí a gente falar que é também considerada a lei da hierarquia. Tá. Eu gosto de falar ordem primeiro para que a gente possa entender que essa hierarquia não tem uma questão qualitativa. Tá? Não quer dizer que um seja melhor que o outro, mas que precisa ser reconhecido, Sim. tendo em vista uma lógica do curso da vida, onde aqueles que vieram primeiro, de alguma maneira, vieram preparando a vida para os que vêm depois. Isso. Isso. Então, por conta disso, Bert também percebeu que essa ordem interferia no bem-estar dos sistemas, no bem-estar das famílias. Quando alguém desse sistema não está no seu lugar, está atuando sem ser no seu lugar, esse sistema tende a entrar em desordem. Sim. E muitas consequências podem acontecer. Tá? Sim. Então, aqui a gente começa a perceber também, eu vou falar, né, da interligação que tem entre essas leis, pertencimento e ordem e hierarquia. Na ordem, cada um tem o seu lugar. Sim. Né? Pertencimento também, cada um tem o direito de pertencer. Tem o direito de pertencer e pertencer no seu lugar. Precisa estar na ordem para que esse pertencimento tenha um valor. Tenha um valor claro. Pertencem, né? Todos pertencem e precisa cada um estar no seu lugar. Isso. Né? Então, acontece que, algumas vezes, inconscientemente, nós seguimos um lugar que não é o nosso. Exato. Tá? A gente tenta fazer alguma coisa no nosso sistema familiar, ou seja,
Eu estou sempre chamando a atenção para qualquer sistema, porque isso se estende a outro sistema organizacional Sim. e tudo mais, tá? Outros sistemas. E alguém está fora do seu lugar. Por quê? Porque está atuando na vida em outra posição. É o Uhum. caso de um filho que está tentando ser o pai da mãe, tá? Sim. Acontece. Inconscientemente, porque houve uma exclusão Uhum. daquele avô e ele Sim, assume esse papel inconscientemente, ou assume sim. o papel do próprio pai, ou de um outro irmão, e por aí se vai, porque isso são dinâmicas sistêmicas que podem acontecer e gerar emaranhados, tá? Uhum. Então, Sim. através de uma visão sistêmica da constelação, é possível enxergarmos essas dinâmicas ocultas e Sim. poder trazer para o alinhamento, tá? Isso. Ô, Murilo, só para encaixar aí, quando você trouxe da questão do pertencimento, né, que do filho que fica ocupando o lugar dos pais, né, vira pai do pai ou mãe da mãe, algo do tipo, também tem aqueles casos das pessoas que perderam filhos, sejam por abortos espontâneos ou provocados, e que acabam não considerando aquele filho como um pertencente. Sim, com certeza é um outro membro da família, Uhum. é um outro elemento do sistema que Isso, precisa ser reconhecido e honrado, exato. né? Então, as exclusões, elas são de diversas ordens. Então, ela pode ser a exclusão por um julgamento, como pode ser a exclusão por um sofrimento, por uma dor. A Sim. dificuldade de lidar com aquela situação faz com que Uhum. nós, de repente, tentemos colocar um cobertor em cima, abafar e Uhum. esquecer. E Isso, esse esquecimento gera uma exclusão. isso. E essa E aí, exclusão gera uma depois, falta né? no sistema. Uhum. Tá? Você virou a câmera agora. Não, meu celular deu aqui um. Peraí, só um minutinho. Meu celular está Tá, descarregando, só um minuto, por favor. tá. É importante falar sobre a questão da exclusão, porque eu percebo muito isso, né, na clínica. Geralmente, quando eu vou atender uma pessoa pela primeira vez, eu sempre pergunto, né, se teve alguma perda familiar no Pronto. sentido de. Eu tinha colocado o carregador aqui na extensão, só que a extensão não estava conectada lá na tomada. Aham. Eu estava falando Mas já. aqui que eu sempre Sim, pergunto, Murilo, no atendimento, quando é uma primeira vez que a pessoa vem até mim, eu sempre pergunto se ela sabe se a mãe perdeu algum filho, né? Ou antes dela, ou depois. Eu sempre faço essa pergunta porque eu sinto também que isso é algo muito importante e de uma relevância, como você trouxe, a questão do pertencimento e do lugar que a pessoa ocupa, porque é no seu lugar que ela tem a força da vida. Não é isso? sim, perfeito. Isso. Então, cada um Uhum. no seu lugar tem a sua força. Aí pode se Isso. apropriar da sua missão, da sua tarefa, estando Isso. devidamente no seu lugar. Se ela não está no Uhum. seu lugar, ela está assumindo o destino de outra pessoa. Isso, exato. E se uma outra pessoa teve um destino difícil, essa pessoa pode estar assumindo esse destino difícil inadequadamente. E aí Sim, Bert Hellinger diz assim para a gente que é tudo por amor, tu tá? é. Vamos ver a suavidade disso, porque é tudo por amor, né? Sim, E aí deu algo que nós chamamos de amor cego. Então, é aquele isso, amor infantil que a gente amando cegamente tenta fazer o impossível para, entre aspas, agradar ao sistema ou Tem uma para pergunta aqui pertencer. de Jéssica, que Jéssica pergunta Sim. assim: é necessário que os pais compartilhem com os irmãos desse aborto dos outros filhos? Olha, de alguma maneira, é importante que compartilhe, tá? Mas não creio que seja necessário ao extremo, né? O que é necessário de Uhum. verdade é incluir nos seus corações dos pais. Reconhecer Isso, que faz parte. Então, poxa, isso, o casal teve um filho que não pôde viver, pode ter sido um aborto, pode ter sido um nascituro, pode ter sido um natimorto, pode ser um bebê que morreu muito cedo, tá? uhum. E, como eu falei, gente, às vezes acontece por causa de uma dor.
É difícil lembrar daquilo e tudo mais, tem. Aí vem um outro filho depois. E aí o que acontece? Aquele que seria o primeiro que não pôde sobreviver é esquecido e o que veio depois é criado como se fosse o primeiro filho. Isso, exato. Então aquele é como se fosse um filho único, tá? E o que é que acontece? A esse filho que não pôde viver, esse segundo pode tentar assumir o destino daquele primeiro. Então, a criança que ou tentar chamar para a inclusão. Então, é uma pessoa que vai ser o tempo todo achando que é esquecida, que não é lembrada, né? Que pode ter dificuldades de caminhar na vida e tudo mais por conta de que ela está atuando a favor do reconhecimento e da inclusão daquele irmãozinho que não pode viver. Isso. Tem uma história interessante Exato. sobre isso, que é verídico, né? Um rapaz que, mais de 20 anos, ele foi fazer uma constelação e nessa constelação ele pôde reconhecer e incluir um primeiro irmão que tinha sido abortado e ele não sabia. E ele tinha muita dificuldade de caminhar na vida, lidar, de ser seguro de si, porque ele, até o nome, deram a ele o mesmo nome daquele que seria o primeiro filho. Né? Então ele entrou assim, como se fosse um substituto. Né? Isso. E como substituto, o que é que a gente faz? A gente quer fazer tudo que fosse bom para aquele que a gente está substituindo, ou que fosse a altura daquele que a gente está substituindo. Para honrar a vida, né, Murilo, dessa criança. Exatamente. Para honrar aquele que não vê. Isso acontece também em outros sistemas, como nas organizações. Né? Sim. Entra um funcionário para substituir um outro que não pôde continuar, e ele tenta fazer igual ou melhor que o outro, como se o outro fosse. Né? Quando o importante é honrar o lugar daquele que veio antes. Sim. E daí poder fazer com as diferenças que forem possíveis. Tá? E aí ele falou pertencimento, hierarquia, e aí tem uma outra ordem. Tá? Deixa eu só perguntar uma pergunta aqui rapidinho de a Etio Filho, que fala ainda sobre isso. No caso de uma gravidez de gêmeos, onde um não sobrevive, é necessário nomear esse indivíduo? Sim, é necessário reconhecer. Né? Eu não sei até que ponto seria necessário nomear, mas é necessário reconhecer. Tá? Então você olha porque teve um... E para o que sobrevive, é uma... A internet voltou a travar. Oi, tá me ouvindo? Tá bem? A internet, sua imagem está congelada, mas tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Então vamos continuar, né? Tô te ouvindo. Então, para aquele que sobrevive, tem uma dificuldade também, porque por mais que nós tentemos imaginar o contrário, tem um custo da sobrevivência que é a morte do outro. Né? Por que nós caminhamos juntos até aqui e eu tenho o direito de sobreviver e o outro não? Né? É como se tivesse uma dívida com aquele outro que não sobreviveu. E isso é gerado principalmente quando existe exclusão. Né? Isso. Porque quando não existe exclusão e que os pais podem amar tanto a um quanto ao outro, dá um lugar no coração para aquele que também não pôde sobreviver, esse que sobrevive, ele pode entender que eu sobrevivo e sou amado, e meu irmão também é amado sem ter sobrevivido. Né? Sim. Eu não estou recebendo mais do que ele. Tá? E, então é importante
essa inclusão. Não sei se eu respondi, foi a Etio? É isso. E tem uma pergunta aqui que é o seguinte: e no caso das inseminações, todas que não deram certo são considerados filhos? Sim, são todos abortos. Né? Isso. É interessante falar sobre isso e eu gostaria de chamar a atenção para a responsabilidade de cada um de nós. Né? Isso. Então, que nós possamos tomar decisões com consciência, né? E assumir responsabilidade sobre cada um dos nossos atos, nosso interesse, nosso desejo e o que pode ser, né? Então, olhar para cada uma dessas situações com amor, com amorosidade. Não é só o que, entre aspas, deu certo que é filho. Né? Então, tem pessoas que têm vários filhos que não puderam nascer. Isso. E aquele que pôde nascer, de repente, tem dificuldade de caminhar, de se soltar na vida, em função que está esperando que os outros passem na frente dele. Porque, segundo a ordem, aqueles outros vieram primeiro. Isso. Eu sou um testemunho disso. Né? Então, posso falar pela minha própria experiência pessoal e pela experiência com diversos clientes que já estiveram comigo. Sim. Então, o quanto que é importante que cada um possa tomar e assumir o seu lugar na vida. Isso. Cláudio Murilo pergunta se isso ocorre de forma inconsciente ou se flui na energia do outro. Ocorre de forma inconsciente. Até esse fluxo na energia do outro, muitas vezes é inconsciente. A gente não está com clareza do que está acontecendo. Né? Então, podemos imaginar, porque eu gosto... Outro exemplo que eu sempre repito, que fala assim, é como se a gente tivesse uma nuvem em cima da gente, uma onda. Né? Nessa nuvem, hoje em dia, com os arquivos na nuvem, na internet e tudo mais, a gente pode pensar que tem um lugar que todas essas informações são depositadas. Né? Então, esse conjunto de informações está ao nosso serviço, inclusive, para que tenhamos êxito na vida. As experiências passadas, tudo que nossos antepassados passaram, é como se deixasse um banco de informações para nós, que se chama campo mórfico, né? Isso. Um estudo feito por Rupert Sheldrake, dos campos mórficos ou morfogenéticos. Né? Esse campo de informações estão aí disponíveis para nós, mesmo sem a gente ter consciência dele. Sim. Tá? Então, sempre nós estamos acessando essas informações. Mas continua. Vera Você quer saber como é que ocorrem as exclusões nas organizações. Nas organizações. Tá? Vou dar um exemplo logo de cara. Quando se inicia uma empresa, muitas vezes existe a questão dos sócios, né? Ela é constituída por sócios. Uma pessoa teve a iniciativa, teve a ideia de construir aquele empreendimento e convida a outra pessoa que também agrega e soma. Certo? Sim. Digamos que essas duas, em algum momento, resolveram se dissociar. Tá? Elas são fundadoras dessa empresa. E a principal que teve a ideia, a primeira de todas também. Tá? Digamos que essa primeira, ela saiu da empresa. E o outro resolveu tocar a empresa como se esse aqui nunca tivesse existido. A empresa é minha e eu assumo tudo agora e tal. Tá? Só que para essa empresa nascer,
necessitou da ideia, da iniciativa desse DICAR. Sim. E uma vez que o DICAR quer assumir todo, sem dar créditos para o fundador principal, essa empresa tende a uma desordem. Por quê? Porque tem um membro excluído. Tá? É necessário reconhecer a força que vem dessa iniciativa, para que o propósito, a força e o propósito dessa iniciativa, para que essa empresa possa seguir à frente. Assim também lidar com os funcionários, com tal. Às vezes pode ter uma empresa de um porte médio ou grande, que muitas vezes muda gestores e tudo. Aí um gestor entra achando que ele é o bambambam. Fez MBA, fez pós, fez isso, aquilo, mestrado, doutorado e tal, e ele acha que é o bambambam e entra achando que ele é que vai fazer o melhor pelaquela empresa. Ele pode contribuir, sim, e muito, se ele reconhece que aquela empresa já existia antes dele. Ele só foi contratado porque a empresa se desenvolveu ao longo do tempo antes dele. E nesse desenvolvimento, muitas pessoas contribuindo para o sucesso dessa empresa. Sim. Então, pode ter passado por dificuldades, pode ter tudo, mas os acertos e os erros que foram alcançados durante o processo precisam ser respeitados e reconhecidos. Então, se entra um gestor desse novo e desconhece as leis sistêmicas, que eu nem falei do equilíbrio entre dar e receber ainda. Se ele não reconhece o pertencimento de todos que passaram por ali. Se ele não reconhece os gestores que passaram antes dele. Se não conhece a ordem dos funcionários, desde o mais antigo até o mais novo. Se ele não reconhece nada disso, ele é fadado ao insucesso. Ele pode ser um tirano, um ditador, e não ter e gerar desarmonia dentro da empresa, gerar descontroles e tudo desfavorável para que a empresa possa fluir harmoniosamente. E muitas vezes isso percebe-se através do descontentamento dos funcionários, descontentamento dos clientes, né? Um clima de desordem na empresa, alguns processos que não conseguem ser implementados e não conseguem usufruir êxito, sem perceber, e termina tendo esforços desgastantes, demasiados, e sem sucesso. Né? E às vezes o cara diz, não, o cara é bom demais, velho. O cara tem um currículo exemplar, mas não consegue fazer com que a empresa funcione bem. Então, essa empresa podia alcançar um êxito de 80, 90 e só está alcançando 30. E, infelizmente, muitas vezes a pessoa na teimosia que esse 30 é o melhor que poderia ser. E acontece o problema é do funcionário, tira o funcionário, bota esse para fora, bota outro para dentro e tal, parará, e não entra na ordem. Tá? Exato. Porque às vezes é só uma questão de olhar para o que é. E incluir todos que fazem parte. Tá? Isso. Então, posso falar agora do equilíbrio? Tá. Posso? Então, eu falei do pertencimento, falei da hierarquia, né? E aí tem outra ordem do amor, que essas leis que eu estava falando, Bert Hellinger escreveu um livro chamado Ordem do Amor. Né? Até aqui. Então, bacana. Mostra ele aí para o povo ver. É lindo. Então, tem a questão do equilíbrio entre o que se recebe e o que se dá. Sim. Então, observem bem. A gente recebe a vida. Gratuitamente. Isso é importante o que eu estou falando, até para vocês já pensarem em relação aos seus pais. Podemos pensar em relação aos nossos pais. A gente recebe a vida gratuitamente. E por conta disso, a gente é impelido a dar algo de volta para a vida. Tá?
E tudo tem essa correlação de equilíbrio. Uhum. Então, Bert percebeu que muitas das desordens que aconteciam eram em função de uma desobediência a essa lei. Então, alguém que dá demais cria uma desordem com quem dá de menos. Alguém que pede demais também cria uma desordem com quem está dando, com tudo em volta. E é necessário que haja uma boa relação entre as partes. Isso é uma questão de relacionamento. Sim. Tá? Então é importante observar o equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe. Nos relacionamentos afetivos, por exemplo, existem muitas dissidências, muitas separações, Sim. muitos divórcios, porque um dá demais e o outro sucumbe ao receber muito. A palavra é sucumbe. Porque tudo que se dá, você gera uma tensão de devolução, você gera um endividamento. E se você dá demais ao outro e ele não tem condição de retribuir, ele vai terminar indo embora porque ele está ficando cada vez mais endividado, ele ou ela. Sabe? Sim. Às vezes acontece de haver uma certa discussão, uma certa tentativa arrogante de sustentar no papel. Então, um está dando demais, um está dando, o outro se exacerba, tudo não é porque ele quer se sustentar, ou ela, naquele lugar. E não é possível, ele é tomado completamente por um peso que em algum momento essa pessoa termina dizendo, aqui não dá para mim, vai continuar meu endividamento crescendo cada vez mais e eu não vou conseguir retribuir. Isso. E tem gente que entra vai só embora para e fica com raiva. mesmo, né? Que está vinculada a uma outra dinâmica, Sim. né? Porque não conseguiu tomar o que lhe era devido na sua relação familiar nuclear, né? Na sua família de origem. Não conseguiu tomar dos seus pais. Né? Isso. E às vezes se comporta na vida como uma criança carente, querendo o tempo todo continuar recebendo e fica nessa coisa. E aí entra numa dinâmica de pai e filha, de mãe e filho e tudo mais, onde um fica naquela coisa de só receber e essa relação não é sustentável de maneira harmoniosa. Podem até conviver muito tempo, porém podem gerar muitas dificuldades para o futuro, para os filhos, para os netos. Né? Porque essa lei de equilíbrio ela tem duas opções. Né? A pessoa ou compensa, né? Ou gera uma dívida para o futuro. Então, os filhos, os netos vão buscar compensar aquilo. E aí está em diversas posições. Então, alguém que recebeu demais, pode que depois os filhos ou os netos tentem dar demais, jogando heranças fora, inclusive. Né? Então, às vezes, a pessoa ganhou, às vezes alguém ganhou uma fortuna sob um regime de exploração, sem um devido equilíbrio entre o dar e o receber, com aquelas pessoas, com seus colaboradores e tudo mais, e deixa essa herança e os seus herdeiros terminam jogando tudo fora, entre aspas, né? Perdendo e tudo mais, sem perceber que existe ali uma dinâmica oculta fazendo com que eles façam aquilo. Tá? Agora, tem duas situações que esse equilíbrio se dá pela gratidão. Né? O que nós recebemos de nossos pais é a vida. Né? A vida é impagável. Isso. E cabe a cada filho reconhecer isso. Porque uma outra dinâmica que acontece é do filho querer ficar tentando pagar pelo que recebeu dos pais. E se sente em dívida com os pais, né? Acontece muito. Se sente endividado com os pais, né? Inutilizam a própria vida, né? Não fazem a vida seguir adiante, tá? Achando que estão fazendo o melhor pelos pais, quando o meu sentimento é que a alegria dos pais é ver o filho tendo êxito. Isso.
Então eu percebo assim que muitos pais, quando vê o filho ou uma filha sem estar seguindo para a vida, sem estar levando essa vida adiante, eles ficam com a tristeza interna, gratos por estarem sendo atendidos e tudo mais. Tá? E aí tem várias dinâmicas que são envolvidas, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso. Tá? Com Um pouco certeza. mais de tempo para falar sobre isso. Mas fica aí a dica que podem ter essas questões. Então, o que o filho recebe, a gente é como um caminho, a gente recebe e coloca adiante, serve adiante. Aí alguém pode perguntar, eu não posso fazer nada pelo meu pai? Pode e deve, né? Mas Sim. do lugar de filho. Exato. Eu jamais vou ser maior do que meu pai e do que minha mãe. Isso. Né? Então eu posso colaborar com eles, posso assisti-los na necessidade, mas do meu lugar de filho, sabendo que eu sou somente o filho. Isso. Eu escuto muitas pessoas, muitas vezes comentando, né? Agora inverteu os papéis, agora que eu sou o pai do meu pai, agora que eu sou a mãe do meu pai, agora que eu sou a mãe de minha mãe, eu sou o pai da minha mãe e tal. Ele agora é uma criança, tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, e vai ditando como tem que ser. Tá? E não respeita a dignidade desses pais. É um princípio básico. Respeitar a dignidade desses pais. Idosos, podem estar até adoentados, com Alzheimer, com demência, seja lá o que for, mas é necessário que a gente respeite a dignidade como filho, que a gente não se sinta maior do que eles, em momento algum. Exato. Tá? E eu percebo, Murilo, que essa dinâmica da inversão, né, do lugar, né, de sentir maior do que os seus pais, isso me parece muito, vamos dizer assim, comum, né, de uma maneira inconsciente, mas tem algumas pessoas, em termos assim de clínica, vi muito disso, né? De porque estudou, porque conseguiu coisas diferentes, então se acha que está no espaço superior por conta disso, né? Sim. Quando, na verdade, eu costumo até usar o exemplo do imperador, né? Que o imperador, ele se curva diante dos seus pais. Exatamente. Né? Porque ele entende que ele é pequeno, né? Que a vida que veio deles. Quando você fala isso, Verônica, me vem uma cena de um vídeo que circula nas redes sociais, circulou durante bastante tempo e continua circulando, né? De uma moça que, na sua formatura, ela, na hora de receber o diploma, ela vai com uma enxada na mão, né? E ali, para mim, foi um exemplo claro dela poder alcançar uma vitória, né? Se formar, se eu não me engano, foi medicina, não sei qual foi o curso, tá? Dela conseguir aquele êxito e dizer, consegui isso graças ao meu pai, que estava na roça e fez muito para que eu pudesse alcançar esse lugar de sucesso. Né? Então é uma coisa de reconhecer que isso não foi um mérito somente meu. Isso. Primeiro meus pais me deram a vida. Depois me deram muito mais em acréscimo. Tá? E graças a isso tudo que meus pais me deram, a vida principalmente, eu pude caminhar, eu pude evoluir. E aí eu posso reconhecer, cada um de nós pode reconhecer, que nós somos a evolução do nosso sistema. Isso. E que eles também tiveram a história deles, né, Murilo? As dores deles, também as faltas deles. Isso. Sim, e com tudo que eles tiveram, eles puderam montar um alicerce para nós. Então, quando aquela menina chega lá em cima com aquela enxada na mão, né? É tipo assim, ela está com os pés no alicerce, que foi os pais, que foi o pai com a enxada trabalhando, né? Então, para mim essa cena, eu interpreto essa cena dessa maneira, né? Sim. Então a pessoa que vai com reconhecimento de onde ela veio, do que ela é, e honrando e amando aqueles pais. Quando existe o que você falou, que tem gente que acha que se torna o bambambam porque conseguiu alcançar algo mais do que os pais. Mas como é que eu alcançaria algo se não fosse por eles? Se não tivesse a participação deles? Exato. Primeiro que eu nem nasceria. Então, para mim, não existe hipótese. Tem coisas para mim que são muito claras. Não existe hipótese de ser diferente.
né? Aham, Então, às vezes, a isso. pessoa não pensa nisso, é porque não tem clareza para parar e pensar. Então, hoje eu sou psicólogo, sou terapeuta, constelador e tudo mais, mas só sou isso porque meus pais vieram antes de mim. Aham. Me permitiram chegar aqui, nesse lugar, não é isso? Exatamente. Uhum. Tá? E me deram oportunidades que eu pude, algumas abraçar, outras não, Sim, né? E por isso é que eu estou aqui. Então é isso. uma questão de reconhecimento. Ô Tá? Murilo, só acrescentando uma coisa para você poder também falar, é a questão assim que muitas vezes os filhos, nós como os filhos, julgamos nossos pais em termos de comportamento. Ah, porque minha mãe é assim, porque meu pai é assado, eu não aceito isso, eu não tolero isso. E aí não toma os pais, né, plenamente, porque eles não toleram alguns comportamentos, né? E aí como é que isso impacta na vida dessas pessoas? Isso é um sentido de estar fora do lugar, né? Em primeiro lugar. Né? Quando você julga outra pessoa que acha que você faz melhor do que ela, é porque você se acha maior do que ela. Então, nas Uhum, constelações, a gente sempre diz que a ordem, aquele que veio primeiro é maior do que quem veio depois. uhum, Tá? Então, quando a pessoa tem um sentimento que é melhor o tal, ele está tendo um sentimento que ele é melhor ou maior do que o outro. E esse é o uhum. princípio de todo conflito, de toda guerra. Isso. Toda vez que alguém se sente maior ou melhor que o outro, é o princípio de toda guerra. Muito importante falar isso. Tá? Exato. Então é Uhum. importante que a gente possa buscar relações igualitárias, né? Onde a gente possa encontrar um equilíbrio entre o eu e o outro. Uhum. Né? Isso. E principalmente quando é uma relação com alguém que veio antes, os pais na casa, então aqui eu sou menor do que eles, eu sou a criança e eles são os adultos. Né? Eu Sim. cresci como pessoa, mas para meus pais, para meus avós, para meus bisavós, para os que vieram primeiro, eu sempre vou ser menor. E Uhum. só com essa humildade de ser menor é que eu ganho a força para ser grande para o mundo. Sim. Impressionante isso. Isso é É a força da impressionante. vida, né? Exatamente, porque aqui a gente recebe uma força. Quando a gente não recebe, a gente não tenta receber, a gente fica Uhum. aqui com uma força pequena. Imagina só, cada um de Uhum. vocês aí agora, né, sozinho, sem ninguém por trás de vocês, né? Com tudo que você conseguiu fazer, com tudo que você apresentou e tudo mais, você lidando com a vida, seja lá qualquer dificuldade da vida. Com tudo que você conseguiu, com o seu mestrado, com o seu MBA, com o seu doutorado, com sua força física, com tudo que você tem de melhor. Sim. Olha, já tem um exemplo muito claro aqui. Com tudo que você tem de melhor. Fique de frente para o Covid agora. Pronto, já temos uma coisa. Né? Sim. Tá? Você sozinho. Agora imagina que atrás de você tem seu pai, tem sua mãe, tem seus avós, tem os seus bisavós, tem seus tataravós. Todos esses que já passaram por dificuldades, já Uhum. tiveram vitórias, já também tiveram derrotas e tudo Uhum. mais. E pega você sozinho aí, com tudo que você tem, mas você agradece tudo que você recebe deles, a força que vem de todos esses antepassados. E perceba Uhum. como é que você Fica. fica diante da vida agora. Uhum. Que diferenças faz? Uhum. Né? Mais força, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente fica humilde, quando a gente fica pequeno, a gente cresce. Uhum. A Isso. gente cresce. Tá? Então, é algo que, no mínimo, cada um pode buscar observar. Né? Sim. Então, nessas relações acontece isso. Então, a pessoa que está lá lidando, querendo ser maior do que os pais e tudo mais, ela não tem tempo nem para a própria vida. Perde força até por isso. Porque Exatamente. está se preocupando com a demanda que não é dela, não cabe a ela. Uhum. Né? Isso.
E não consegue nem olhar para a própria vida, porque está o tempo todo na queixa, na briga e tudo mais. E aí vem outra coisa, tá? Que é a nossa cultura que muda no tempo e espaço. Uhum. E muitas vezes a gente quer julgar algo que aconteceu com os nossos pais, com quem foi, com a visão que nós temos hoje. Exato. Gente, não tem como fazer essa espécie de julgamento. As coisas mudam e cada vez está mudando mais rápido. Uhum. Né? Então hoje nós pensamos de uma maneira, os mais jovens pensam de outra maneira. E considerar que o que foi feito ou da maneira que agiram foi errada é besteira. Porque naquele Uhum. contexto era assim que se agia, era assim que funcionava. Uhum. Ah, porque meus pais me bateram naquele tempo, todo mundo batia em todo mundo. Vamos ser sinceros, vamos botar o pé no chão. Evoluímos, graças a isso. Tá? Sim. Mas também não Uhum. vamos, não vamos acabar com a própria vida porque meu pai me bateu. Meu pai me bateu, minha Uhum. mãe me bateu, e aí? Estou aqui de pé, Sim. firme e forte. Tá? Isso. Eles foram errados? Não. É a cultura da época deles, que era assim. Ah, porque meu pai foi militar e era muito rígido. Sim, era a cultura dele. E aí a gente, de repente, pode perceber que, diante daquilo que eles tinham, a gente tem algo de forte que a gente, às vezes, não se apropria. Né? Uhum. Aí, às vezes, a pessoa diz, poxa, eu sou uma pessoa disciplinada, organizada e tudo mais, e tenho que agradecer àquele meu pai militar que eu desprezei tanto. Aí começa a Uhum. se dar conta que tem muitas coisas positivas na sua vida que vêm dos seus pais. Isso. Tá? E isso é Uhum. importante. Tá? Além de Murilo, a tudo isso, gente eu não está sei que horário cheio, nós estamos. a gente está cheio de comentários aqui, de perguntas, mas a gente Ah, já deve estar no finalzinho da live. Tem gente que já está pedindo para a gente fazer outra. vamos sim, possível. E o tema realmente é muito interessante e muito profundo. A gente não vai conseguir dar conta de tudo aqui, né, das perguntas. É, Deixa eu ver uma aqui. Luri Trindade Rocha pergunta: os algozes que terminam por causar dor em um sistema familiar devem ser perdoados ou apenas reconhecidos e liberados do sistema? é uma resposta um tanto quanto complexa. Lore, o nome Luri, dela é Lu, Luri. Lu Trindade Rocha. Ah, Lu Lu Trindade, Trindade Rocha. Sim. isso. É um tanto complexo, porque aí a gente vai pegar alguns aspectos diferentes que tem a ver com perdão. Que Uhum, pensamento é esse de perdoar? De onde vem esse pensamento? Tá? uhum. Mas eu estou aqui olhando o relógio, está dando 57 minutos, vai cair essa live já já, né? Você quer voltar de novo para a gente concluir? Você Pode topa? ser, Aí eu topo, pode salvo a ser. live, a gente encerra agora. E aí a gente volta e vai respondendo. Peço que vocês na próxima coloquem as perguntas, Olha né? aí o tempo realmente, se eu estou no tempo certo aqui, eu já vi que o que eu Não, estou mas olhando tá aqui não é o faltando um tempo não. pouquinho mesmo. Tá faltando um pouquinho mesmo, de fato. Tá? É questão de 2 minutos no máximo. Aí a gente pode fazer isso, a gente encerra e continua mais um pouquinho para poder atender as pessoas que estão perguntando. Perfeito. Tá, pode ser. Aí eu vou salvar a live, vou encerrar, vou salvar e a gente entra de novo. Combinado, gente? Contamos com vocês na volta. Tem muita gente agradecendo, pedindo para gravar a live. Parabéns, Murilo. Isso. Vou encerrar Obrigado. aqui, tá? Voltamos já. Tá.